os descendentes de Esaú. Se Edom diz, Edom era um outro nome que Esaú tinha. Então, o povo edomita era o povo descendente de Esaú. Terra de Edom é terra onde os descendentes de Esaú foram morar, ou seja, o Monte Seir. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Se o povo disser, de Edom, os edomitas, os descendentes de Esaú, disserem, nós fomos destruídos, mas nós vamos lá e vamos levantar as ruínas e vamos edificar as cidades novamente. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra da perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Talvez todos vocês estão se perguntando, o que tem a ver isso com a conferência? Talvez você se pergunte, o que tem a ver Esaú com o tema de marcar as futuras gerações? E eu gostaria de contar para vocês um pouco da história de Esaú e por que da ira tão grande de Deus contra Esaú. Porque Deus se irou sobremaneira contra esse homem, a tal ponto de dizer, esse povo eu destruirei, e esse povo não será mais conhecido na face da terra. E era um povo forte, assim como o pai deles, Esaú, povo edomitas, também chamado como idumeus. Era um povo forte, um povo de grande estatura, como era o pai deles. Era um povo que tinha fortificações, que sabia lutar com armas. Mas Deus disse, eu vou acabar com este povo. E depois, quando Jesus veio, já não havia mais rastros desse povo na terra de Israel. Antes de Jesus vir para essa terra, o povo idumeu, edomita, os descendentes de Esaú, os habitantes da região do Monte Seir, todos aqueles que eram descendentes de Esaú tinham sido extinguidos da face da terra. Não se conhecia mais o nome deles. A ira de Deus contra este povo era tão grande. E Deus disse, mesmo que eles voltem a construir, eu destruirei a casa deles, eu destruirei as cidades deles, eu destruirei esse povo. Talvez todos se lembrem um pouco da história de Esaú. Lembra? Ele era irmão gêmeo de Jacó, filho de Isaac e de Rebeca. O nome dele, Esaú, significa cabeludo. Então vocês podem imaginar como era. E ele nasceu como irmão gêmeo, mas certamente ele tinha o direito de primogenitura. Ele tinha o direito de ser o filho mais velho, porque ele tinha saído, pelo menos uma parte dele. Não sei como foi isso que aconteceu, mas ele foi o primeiro que apareceu quando do nascimento dos gêmeos. E agora ele tinha esse direito, preste bem, o direito da herança de Abraão. Vou falar de novo, o direito da herança de Abraão. E ele, como primogênito naquela época, nos povos, tinham certos costumes e certas características. Eu vou dizer para vocês algumas coisas que os primogênitos tinham como vantagens. O primogênito significa o princípio, primeiro, aquele que é filho, ou seja, aquele que é o princípio do vigor paterno. Isso significa, ou seja, ele é o resultado do maior vigor do seu pai. Isso que diz na Bíblia. Lá no livro de Gênesis 49 fala de Rúben, que era o primogênito de Jacó. Diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Ou seja, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder.
Ou seja, aqui está explicando o que significa um primogênito: princípio, primícia do vigor. Ou seja, então o primeiro nascido, o primeiro filho numa casa, era o resultado do maior vigor dos seus pais. Então, o filho mais velho era tido como um filho especial. Ele, na ausência do pai, se este tivesse que fazer uma viagem, sair para a guerra, ou qualquer outra coisa, o filho mais velho se tornava autoridade na casa. Por ocasião do falecimento do pai, o primogênito se tornava o cabeça da família. Na presença do pai, o primogênito era considerado o segundo em autoridade. Primeiro o pai e depois ele na casa. Ele tinha vários direitos de tratamento superior e uma herança especial. Ele herdava o dobro dos demais irmãos. Por isso foi que Eliseu pediu porção dobrada, porque ele era o primogênito de Elias. Ele tinha direito à porção dobrada, ele era o filho espiritual de Elias, e por isso ele tinha esse direito. Até que Arão foi estabelecido como sacerdote, o filho mais velho era aquele que perpetuava e determinava a qual Deus a família ia servir. Ou seja, ele é que direcionava a adoração da família. No caso de reis, o primogênito é que ficava como descendente da linhagem real, ou seja, o filho mais velho era aquele que seria o próximo rei depois do pai dele. E até no caso das filhas mais velhas, estas tinham certos privilégios, como o direito de casar nesse primeiro. Foi o caso que aconteceu com Lia e Raquel. Bem, o primeiro nascido tinha muitas vantagens materiais, muitas vantagens de consideração. Mas no caso de Esaú, quando ele vendeu e trocou o direito de primogenitura dele, que ele estava voltando de uma caçada que ele tinha caçado, e ele foi falar com o seu irmão, e o seu irmão estava fazendo uma lentilhada. Lá em Gênesis, no capítulo 25, verso 29 até 34, diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Essa palavra vermelho significa Edom, por isso ele recebeu o nome de Edom. Daí chamar-se Edom, diz no versículo 30, né? Diz assim: peço-te um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom significa vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou, diga assim, desprezou. Diga mais alto, diz: desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ou seja, Esaú, ele desprezou o direito que ele tinha, não somente dessas coisas que há pouco eu falei, mas sobretudo ele desprezou essa forma dele de ação, assim como ele agiu, a forma que ele se manifestou, dizendo que ele fazia pouco caso de direito de primogenitura dele. Ele estava desprezando a unção que estava sobre Abraão e sobre Isaac, o pai dele. Amém? Estão entendendo? Ele disse: eu faço pouco caso dessa unção, eu faço pouco caso das promessas, eu faço pouco caso daquilo que vem dos
antepassados. Ele está dizendo: eu faço pouco caso das promessas que Deus deu para o meu avô Abraão. Amém? Estão entendendo? Depois, lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, aqui no capítulo 12, a partir do versículo 14, aqui está falando como é que se aparta da graça de Deus. Diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Diga assim: esse texto fala em como se separar da graça de Deus. E agora ele vai adiante. Agora eu falo só. E ele usa o exemplo de um homem que se apartou da graça de Deus. E coincidentemente é esse homem chamado Esaú. Versículo 16 diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto, ou por uma comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, diz assim, querendo herdar a bênção. Diz, querendo herdar a bênção. Diz de novo, querendo herdar a bênção. A Bíblia diz que ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas eu tivesse buscado. Querido, aqui nos conta uma história triste de um homem que fez pouco caso do direito de herança que ele tinha dos seus antepassados. E aqui está falando que ele foi impuro e foi profano. Aqui está falando que esse homem foi impuro e profano. E o que significa isso? Essa palavra impuro, ela significa a palavra imoral. Significa no grego a palavra pornos, que significa adúltero. Não está escrito na Bíblia que ele era isso, mas num escrito antigo diz assim: ele cometeu idolatria, porque ele se casou com duas mulheres. Preste bem atenção. Ele se casou com duas mulheres cananeias, etéias, então, que eram idólatras. Ele cometeu idolatria, ele derramou sangue inocente, ele se deitou com uma mulher virgem noiva, ele negou a vida do mundo vindouro, ou seja, do futuro, e ele desprezou o direito de primogenitura. E diz também que ele era profano. Essa palavra no grego é a palavra vulgar, bebelos. Esaú não vivia na dimensão eterna, seus motivos eram terrenos e humanos e mundanos. Esaú deu todo o seu futuro em troca do seu prazer por um dia. Presta bem atenção. Esaú deu todo o seu futuro. Ele não estava preocupado com amanhã, ele estava preocupado apenas com os seus sentimentos momentâneos, com a sua cabeça, com o seu estômago, com os seus prazeres. Ele se casou com uma mulher etéia, depois com mais uma. Ele só queria passar bem, ele queria o melhor, ele estava envolvido profundamente com o mundo. Ele foi idólatra, derramou sangue inocente, defraudou uma virgem noiva, negou a eternidade. Era um homem vulgar, profano, era um homem que vivia apenas o presente, os prazeres do presente. E isso, presta bem atenção, significa que Esaú dava pouca importância às coisas espirituais. Diga assim: Esaú dava pouca importância às coisas espirituais. Veja só, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura porque não dava valor às realidades espirituais. Vou falar de novo. Esaú vendeu, todos juntos, digo, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, o seu direito de herança,
por não dar valor às realidades espirituais. Estão me entendendo até agora? Ou seja, Esaú foi um homem que seguia os seus sentimentos. Esaú foi um homem que seguia os seus pensamentos, as suas ideias, as coisas que vinham, a vontade da carne. Ele seguia isso, não importava o que vinha do passado e nem o que aconteceria no futuro. A questão é viver o momento. E assim foi que Esaú viveu, e com isso ele desprezou, diga assim, ele desprezou a bênção da promessa. Olha que palavra, bênção da promessa, é o que fala aqui, querendo herdar a bênção da promessa. Ele queria herdar a bênção da promessa, mas depois já era tarde, não tinha como fazer. Ou seja, ele rejeitou a herança de Abraão, ele fez pouco caso dessa herança que Abraão tinha para a vida dele. E ele então foi morar no Monte Seir, e por incrivelmente também um lugar vermelho. Dizem que ele tinha cabelo vermelho, ele ficou com o nome de vermelho por causa das lentilhas. E a terra de Edom é uma terra toda avermelhada também, tem muito cobre e muito ferro lá, se tornou as minas de Salomão depois daquele lugar. Então ele era Edom, descendente de Esaú, e no ano 587 a.C., os idumeus, ou seja, os descendentes dele, ajudaram, presta bem atenção, a destruir Jerusalém, e o templo de Jerusalém, o grande templo de Jerusalém. Obadias profetiza contra eles, contra os idumeus, contra os edomitas, dizendo: vocês não sabem o que fizeram, vocês não poderiam ter feito isso, e vocês agora, se já pesava uma maldição sobre vocês, agora a coisa piorou mais. E esse povo foi totalmente banido da face da terra. Por quê? Desprezaram a herança espiritual. Diga assim: desprezaram a herança espiritual. Agora eu acho que vocês estão começando a compreender o que significa isso. Existe mais um exemplo na Bíblia de que uma herança